Olá, família, tudo bem? Dentro do processo de tratamento, o que nós mais frisamos é o quê? É a autorresponsabilização, né? E quando se fala de autorresponsabilização, envolve muito o aspecto de saber o que está falando. E antes de saber o que está falando, é preciso analisar toda uma cultura, toda um conjunto de crenças sociais, culturais que a pessoa já acarreta, ok? Tendo em vista isso, um professor de psicologia do Texas, em Austin, James Pennebaker, ele não é terapeuta, não é autor de autoajuda, é um pesquisador que passou 3 décadas medindo o que realmente acontece dentro do corpo quando as pessoas processam o que lhes aconteceu, tá? E o que ele descobriu mudou a forma como a ciência entende a cura, ok? Ele começou com uma observação que algumas pessoas que viveram um trauma se recuperavam completamente, outras com experiências idênticas não. A diferença não era a gravidade, nem a rede de apoio, nem a terapia que receberam, era muitas das vezes algo mais simples e muito mais acessível, tá? As pessoas que se recuperavam haviam encontrado uma forma de colocar a experiência em palavras, ok? Não para ensiná-las, não para compartilhá-la publicamente, e não para buscar simpatia ou processos. Perdão. Apenas para transformar em linguagem aquilo que estava armazenado no corpo. E essa conversação é um mecanismo do processo de mitigar o sofrimento, ok? Ou seja, a pessoa ela não seguia uma metodologia, um processo. Ela dentro do processo de autorresponsabilização, ou seja, responsabilidade de si mesmo dentro do seu próprio processo de recuperação, de transformação. Então, Pennebaker, ele conduziu uma série de experimentos que surpreenderam a comunidade médica na época. Ele pediu aos participantes que escrevessem sobre as suas emoções mais profundas e suas experiências difíceis por 20 minutos por dia, certo? Vamos lá. Durante 4 dias consecutivos, mas nada mudou, certo? Sem terapia, sem medicação, sem intervenção no estilo de vida, apenas a escrita. E os resultados, após 6 semanas, melhora imensurável na função imunológica, ok? Redução significativa dos níveis de cortisol, hormônio do estresse. Menor frequência de visita ao médico. Redução dos sintomas de depressão, ansiedade, melhora da recuperação física. Não por falar sobre isso, não por entender sobre isso, não por resolver isso, mas por escrever sobre isso, ok? Porque quando você escreve, você cria, você desenvolve, você fortalece a sua autocrítica, tá? E o mecanismo é preciso. Trauma e emoção não processadas ficam armazenadas no corpo como experiências incompletas. Ponto. E o sistema nervoso as mantém ativas porque nunca foram finalizadas, ok? Nunca foram nomeadas, nunca foram organizados em sequência, nunca receberam um começo, meio e fim. Escrever força o hábito, o cérebro a fazer o que ele não conseguiu fazer no momento da experiência, ou seja, organizá-la. Quando o cérebro organiza uma experiência em linguagem, ele atira da amígdala, né, o local de sinal de alerta, ok? Onde a ameaça vive, e leva para o córtex pré-frontal, certo? Onde o significado vive. O corpo para de tratar a memória como um perigo atual e o sistema imunológico para de se preparar para uma ameaça que já não está mais lá. Ou seja, Pennebaker chamou isso de escrita expressiva. Não é diário de gratidão, não são afirmações positivas, não é reflexão estruturada. É uma escrita crua, sem filtros e sem censura sobre o que realmente aconteceu e sobre como isso realmente foi sentido.
Quanto mais bagunçada, melhor. Quanto mais honesta, melhor. Quanto mais privada, melhor. E a maioria das pessoas nunca aprendeu isso. Elas aprenderam a seguir em frente, a ser forte, a não remoer, a se manter firmes. E aquilo que elas não tiveram guardado ficou no corpo como tensão crônica, doenças sem explicação, ansiedade constante em baixo grau e a sensação persistente de que algo inacabado ainda continuava rodando. É o famoso ciclo vicioso. Em segundo plano, o corpo, ele nunca vai esquecer, ele não esquece aquilo que a mente recusa processar. Toda experiência não escrita permanece como um arquivo aberto. E dentro do sistema nervoso, consome energia, gerando ruídos ao fundo, mantendo um sistema de ameaça levemente ativado o tempo todo. E escrever fecha esse arquivo, não ao resolver a experiência, mas ao completar o processamento dela pelo cérebro, tá? Isso funciona até para experiências que você acredita que já processou, até para coisas que você acha que já superou, porque o corpo guarda o próprio registro e o que parece resolvido na mente nem sempre está resolvido no seu sistema nervoso, ok? A caneta, ela encontra aquilo que a mente aprendeu a ignorar. E como fazer? A prática. Coloque um cronômetro, comece pequeno, 5 minutos, até chegar a 20 minutos ao dia. Escreva sobre algo que você tem carregado, não para deixar bonito, não para fazer sentido, não para chegar a uma conclusão, apenas para escrever o que aconteceu, o que você sentiu, o que você nunca disse, o que você ainda sente agora. Depois você fecha o caderno. Você pode sentir dores emocionais durante 4 ou 5 dias. E Pennebaker observou isso de forma consistente. A escrita mexe com aquilo que estava adormecido. O corpo se ativa em torno desses conteúdos. As emoções enterradas vêm à tona. Permaneça com isso, ok? Faça como um hábito. No 4º dia, algo muda. A ativação diminui, o ruído de fundo se acalma. Ou seja, o que dói hoje, daqui a 4 dias não vai doer tanto como dói hoje. E assim sucessivamente, ok? O corpo solta algo que estava segurando há mais tempo do que você percebia. Você não foi ensinado a processar a própria experiência, você foi ensinado a administrá-la, a lidar com ela, a funcionar apesar dela. E administrar não é curar, é mitigar, ok? O corpo sabe a diferença. Escrever não é terapia, é a conversa mais direta possível entre a mente e o corpo que a carrega. É um processo terapêutico, né? Mas não é somente você chegando à sua conclusão. Com o tempo você vai necessitar de uma ajuda profissional. E a maioria das pessoas vai passar a vida inteira administrando o que carrega. As raras vão pegar uma caneta e descobrir que o corpo sempre esteve esperando permissão para soltar isso. Isso é muito importante, isso que nós precisamos entender. Que, primeiro, o processo terapêutico só vai funcionar depois que a pessoa ela quebra o ego, né? Ou seja, quem você é, o seu pertencimento social, ok? Então, ele sempre vai lutar para te dizer que você está certo dentro de um momento, de uma crise, enfim, né? O ego, mais famoso como egocentrismo, né? Enfim. E quando você começa a se autoanalisar, a se autointerpretar, a se autoquestionar, você, além de desenvolver partes específicas do cérebro que te dá um senso coerente sobre as coisas, sobre a percepção sobre as coisas, isso vai te ensinar muita coisa. E com a ajuda profissional certa, você consegue alcançar aí um nível de percepção, de autocrítica, de autoanálise, de autoperdão, de amor próprio necessário para continuar passando pelas mazelas da vida. Afinal, como menciona Nietzsche, busque o que te apetece, mas saiba que aquilo que você apetece, o universo estará conspirando ao seu favor. Que Deus abençoe. Essa é a importância de você escrever, essa é a importância de você escrever honestamente sobre as suas dores, sem vergonha. Escrever sobre essas dores sem medo, porque é importante você colocar isso à tona. Afinal, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você é aquilo que você faz repetidas vezes, né? E pode ter certeza que o bigode, ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe e bora vencer.